pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Desde já eu peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo, né? Assim você me ajuda a pregar a palavra de Deus para o maior número de pessoas possíveis e você incentiva esse canal a estar produzindo vídeos para a edificação de pessoas, de vidas que estão nos assistindo. Certo? Me ajude nessa missão, né? E cola com a gente. Beleza? Algum tempo atrás eu lancei o nosso primeiro vídeo da série Causos da Vida. E hoje eu quero contar para vocês mais um causo. Cara, é uma coisa muito simples, né? Parece bobo, mas isso tem muito a ver com tudo aquilo que eu vivi, né, durante esses anos de caminhada cristã, desde que eu nasci. Como o ato de pegar um ônibus, né, me ajudou, né, na minha caminhada cristã. Bom, estava eu ali, indo para a faculdade, né? Eu não me lembro em qual período eu estava, mas eu sei que eu estava fazendo faculdade ainda. E geralmente eu saía de casa umas 3 horas, né, por volta ali das 3 horas da tarde. Minha aula começava às 6 da tarde, mas eu saía de casa às 3. Por quê? Sabe como é, né? Mobilidade urbana, principalmente Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, mobilidade urbana é um problema, né? Sabe como é que é, né? E eu moro em Duque de Caxias. E eu tinha que ir para Nova Iguaçu. E eu não moro no centro de Caxias. Então, eu tinha duas opções para chegar na faculdade. Ou eu ia para o centro de Caxias e pegava um ônibus, ou eu ia para uma pista principal andando uns 15 minutos e pegava um ônibus só. Às vezes eu revezava os caminhos. Ia por um caminho, voltava por outro, né? Ou ia pelo mesmo caminho e voltava, enfim. Eu gostava de variar um pouco os caminhos que eu ia para a faculdade. Você que não é do Rio de Janeiro que está me assistindo, você vai ter... Aqui é o Rio de Janeiro. E aqui, Duque de Caxias, a cidade onde eu moro, e aqui é minha casa. Bom, normalmente eu fazia um trajeto de mais ou menos 1h30, 2 horas, né, até de casa para a faculdade. Durante 4 anos e meio minha rotina foi assim. Então, como é que eu fazia? Geralmente eu saía de casa umas 3h30, né, para não pegar trânsito, para chegar na faculdade 5 horas, 5h30, para não pegar trânsito e quem sabe até almoçar, né, ou melhor, jantar, né? Então, o que eu fazia? Eu vinha andando de casa. Quando eu ia por Nova Iguaçu, por dentro de Belfor Roxo, que é o outro município vizinho aqui, né, você vai ver, eu ia andando de casa até o ponto de ônibus, que era mais ou menos aqui, onde está a minha setinha, certo? E aí eu pegava um ônibus, que era apenas um ônibus, que cortava aqui por dentro, né? Aqui é o lote 15, né, que é um bairro já da cidade vizinha, Belfor Roxo, e ia rodando aqui por dentro do município de Belfor Roxo até chegar centro de Nova Iguaçu. E ainda tinha um trajeto, né, centro de Nova Iguaçu, mais ou menos por aqui, que eu descia e ia andando até a faculdade, que era mais ou menos um trajeto de 15 minutos a pé. Mas também tinha um outro caminho, que era o caminho pelo centro de Caxias. Eu ia até o centro de Caxias, onde pegava um ônibus de casa até o centro da cidade onde eu moro. E, consequentemente, aqui, nesse novo shopping center de Caxias, tem uma rodoviária onde tem um ônibus para Nova Iguaçu, que também ia me deixar no mesmo lugar. Eram 2 ônibus. E aí, ou ele ia por Vigário Geral, né, ou ia pela linha vermelha que vocês estão vendo aqui, né? Esse trajeto aqui, essa linha, o Google está apontando o trajeto de carro, né? Então, às vezes, era bem mais rápido vir
ir para Caxias, para o centro de Caxias, e pegar um outro ônibus que ia pela linha vermelha, pegava a rodovia Presidente Dutra até o centro de Nova Iguaçu. E aí me deixava no mesmo lugar, próximo ali ao Top Shopping, que é um shopping muito conhecido ali da região de Nova Iguaçu, né? E eu ia caminhando até a faculdade. Pois bem, esse dia foi um dia muito engraçado, cara, porque eu saí de casa no horário que eu costumo sair, né? Eu saí umas 3 horas, 3h10. Aí eu fui andando mais ou menos 10 minutos, 13 minutos de caminhada até a pista principal. E aí eu cheguei no ponto de ônibus, então eu ouvi uma voz me dizendo assim na minha cabeça assim: espera, porque vai vir um ônibus vazio. Não, melhor, vou contar melhor. Eu estava indo alegre e saltitante, né, para o ponto de ônibus, né? 10 minutos de caminhada daqui até o ponto, né, que era na pista principal, né? E eu tava pensando assim, puxa vida, né? Eu poderia pegar um ônibus vazio hoje, não tô afim de ir em pé, não. Aí tá bom. Eu fui andando, né? Porque nesse horário, né? Nesse horário, o ônibus, quando ele passa aqui perto da minha casa, ele já passa cheio. Geralmente, né, nesse horário, 3 horas, 3h30 da tarde, o ônibus que ele vai por dentro aqui de outros municípios, como Belford Roxo, enfim, ele já passa lotado. Então eu pensei assim, poxa, esse ônibus poderia vir vazio hoje, né, para eu ir sentado e tal. Mas nesse dia foi muito curioso. Quando eu cheguei no ponto, eu ouvi uma voz assim na minha cabeça: espera, que você vai pegar um ônibus vazio. Aí eu pensei assim, ué, que estranho. Tô ouvindo vozes? Eu pensei que fosse algo da minha cabeça, né? Porque eu pensei, poxa, eu poderia pegar um ônibus vazio hoje, né? Deve ser coisa da minha cabeça. Mas eu fiquei ali esperando o ônibus de boa. Só que aí passou 10 minutos. Passou 20 minutos. E eu esperando. E nada do ônibus. Mais um pouquinho. Nada do ônibus. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos e o ônibus, bendito do ônibus, não passou. Eu pensei, e agora? Caramba, se eu sair mais tarde daqui, eu vou pegar o ônibus na hora do rush. Então, na demora, eu tomei uma decisão. Atravessei a pista e vou pegar um ônibus para Caxias, vou por Caxias e pegar outro ônibus. Quando atravessei a pista para pegar o ônibus, veio o ônibus. Veio o ônibus que eu estava esperando antes. E ele passou justamente vazio. Vazio. E aí eu olhei assim. Não acredito. Foi a voz de Deus. Eu pensei na hora assim, caramba, não acredito que eu fiz isso. Puxa vida, então era Deus mesmo que estava falando. Então, o que que houve? O que que aconteceu? Essa mesma voz falou assim, agora você vai para Caxias e pega o ônibus que vai pela linha vermelha, que ele vai estar lá te esperando. Então tá certo, eu fui naquela palavra, né? Aí eu fiquei com medo de ser, será que é da minha cabeça de novo? Será que é da minha cabeça de novo? Aí tá bom. Cheguei na rodoviária, adivinha qual ônibus estava me esperando lá? Exatamente, que vai pela linha vermelha. Então, eu cheguei na rodoviária e estava lá o ônibus. E quando subi, né, foi só eu entrar no ônibus e rodar a roleta que o ônibus saiu. E aí eu cheguei na faculdade a tempo e tal. Mas agora, o que que eu quero ensinar para você
a partir desse caos da vida que eu tô contando para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que Deus se importa conosco até nos mínimos detalhes. Eu aprendi isso. Até o fato de pegar um ônibus, né? Deus se mostrou misericordioso comigo, me dando a oportunidade de viajar num ônibus vazio, né? E claro, no ônibus que eu peguei em Caxias, no centro da cidade aqui onde eu moro, ele também estava, não diria vazio, mas tinha lugar para sentar, então eu fui tranquilo, né? Nós percebemos que Deus, ele cuida de cada detalhe, de mínimo detalhe da nossa vida. Se nós quisermos, né, se nós entregarmos a Ele todos os detalhes da nossa vida, Deus ele vai cuidar, Ele já está cuidando de tudo. Mas nós precisamos dar permissão a Ele para que Ele continue cuidando com uma... ou melhor, para que nós fiquemos sensíveis ao que Ele quer da nossa vida, principalmente nos mínimos detalhes, certo? Então isso que eu aprendo, isso foi uma das coisas que eu aprendi nesse episódio. Mas a segunda coisa foi o que mais mexeu comigo. Por quê? Porque às vezes a gente está esperando algo, né? E Deus fala aquilo, Deus dá o direcionamento, nos dá a palavra e tal. Só que essa coisa parece muito demorada. Aí você fica pensando assim, caramba, Senhor, isso está demorando muito e tal. Porque eu quero. E aí, o que acontece? A gente não espera. E aí, quando a gente não espera e quer tomar a decisão por nós mesmos, a oportunidade passa. E aí a gente olha assim, caramba, aquela oportunidade, eu perdi. Claro, cabeção, você não esperou. Se você tivesse esperado em Deus, esperado e confiado na palavra dele, você não passaria por esse tipo de coisa. O grande problema é que a gente não confia na palavra de Deus. A gente ainda quer ter o controle das coisas, né? Esse é o mal do nosso, da nossa humanidade decaída, gritando da gente. Confia em Deus. Confia em Deus e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor que o mais Ele fará, meu querido. Presta atenção nisso. O meu defeito naquele dia foi não ter ouvido a voz de Deus para pegar um ônibus. Agora imagine você em coisas maiores. Se Deus cuida de nós nas coisas simples, imagine nas grandes. Você, por exemplo, pode estar esperando uma porta de emprego, pode estar esperando que é uma oportunidade ministerial, pode estar esperando um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não sei, cara. Deus falou que vai te dar? Que vai, né? Embora eu tenha essa questão de que Deus escolhe varão, garoto e garota para casar, mas enfim. Mas se Deus já falou para você, cara, então espera, filho. Espere e confia. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus ele vê lá na frente, né? Se Deus der para você agora o que você está esperando, talvez você não tenha maturidade para manter a bênção de Deus. E vai acabar jogando fora ou trocando por um prato de lentilhas como Esaú fez. Então, espera um pouquinho, né? Tenha paciência. Deus ele está cuidando de tudo, está preparando tudo para você. E a terceira coisa que eu aprendo aqui é também para a gente ser fiel no pouco. Ué, ser fiel no pouco? Como assim? Sem infidelidade. Porque se a gente permanece fiel naquilo que Deus deu pra gente, sobre o direcionamento que Deus, mesmo sendo pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Deus ele vai colocar sobre coisas maiores na nossa responsabilidade. Mas a gente tem que aprender a ser fiel nas coisas pequenas. A gente tem que aprender a ser fiel nas coisas mínimas. Porque aí, por exemplo, sendo fiel na voz de Deus para pegar um ônibus, por exemplo, Deus pode dar coisas maiores. Mas Deus ele não vai dar coisas grandes para quem não estiver preparado para isso, não acha? Foram essas coisas que eu aprendi. Primeiramente, né? Deus cuida de nós nos pequenos detalhes. Segundo, confiar em Deus e na sua palavra. E terceiro, ser fiel no pouco. Amém? Bom, esse é o caos da vida que eu queria compartilhar com você.
né? Espero que isso tenha abençoado sua vida. E desde já te peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essa palavra chegue a mais gente, ok? Deus te abençoe, meu querido. Nos vemos no próximo vídeo e valeu!